Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. No domingo passado nós vimos, com base na primeira parte desse versículo aqui, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. Nós meditamos que o evangelho, por ele ser a maior mensagem, aqui nós temos que ele precisa ser anunciado. Essa é o nosso grande chamado, anunciar o evangelho. Nós temos diferentes dons, Deus vai usar a gente de maneiras diferentes no reino dele, mas todos, indistintamente, são chamados a compartilhar o evangelho com as pessoas. A gente já ouviu o evangelho, recebemos, o evangelho foi notificado, como o apóstolo Paulo fala aqui. Nós temos, depois que a gente já ouviu, o dever de comunicar para as outras pessoas. Só que quando a gente pensa no evangelho, nós temos que pensar nisso daí. Ele é uma mensagem que precisa ser anunciada porque é urgente. O evangelho é urgente, precisa ser anunciado. E por que é urgente? As pessoas, todos nós nascemos e começamos a viver nesse mundo e nós entramos em uma queda livre. Você nasce, se você for seguir o curso natural da tua existência diante de Deus em pecado, a tua condição espiritual aponta para uma verdade. Você está em queda livre indo para o inferno. Então nós precisamos de algo para nos escapar disso, dessa realidade. E é na palavra de Deus, é no Evangelho que nós vamos encontrar. O Evangelho significa boas notícias. Por que são boas notícias? Porque existe um escape para isso. Você está caindo, você está indo para lá. Mas cedo ou mais tarde, você vai partir dessa terra por meio da morte. E onde será o teu destino eterno? Céu ou inferno? Cristo, salvação, reino eterno ou o contrário, o oposto, o afastamento de Deus para ser condenado, com aqueles que não ouvem o Evangelho. Então não há dúvidas de que o Evangelho precisa ser anunciado. Se a gente ouvir o Evangelho, uma das coisas que nós estudamos no domingo passado, que é importante retomar aqui, nós precisamos voltar a ele, constantemente voltar, porque, irmãos, o apóstolo Paulo estava enfrentando um problema, os irmãos lá de Corinto, porque eles estavam sofrendo ataques em relação a alguns pontos do Evangelho. Nós vimos que estavam sofrendo ataque em relação à ressurreição de Jesus. Entraram homens dentre eles, estavam negando que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E o apóstolo Paulo, então, vai aqui, eu vou retomar com vocês, eu vou voltar a falar novamente o que eu já tinha ensinado. Eu vou tratar desse problema voltando aos fundamentos. Uma outra coisa que nós vimos é que nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento do Evangelho. Nós precisamos crescer no nosso conhecimento do Evangelho. Essa grande mensagem de esperança é acompanhada sempre por um peso de responsabilidade muito grande para aqueles que já ouviram. Se o Evangelho chegou aos nossos ouvidos, devemos anunciá-lo aos que ainda não ouviram. Com fidelidade e paixão, devemos buscar dar testemunho do Evangelho às almas que estão perecendo. Espiritualmente, qual a condição das pessoas que você conhece aí? Qualquer pessoa, se ela ainda não ouviu o Evangelho e não respondeu ao Evangelho com arrependimento e fé, ela está perecendo. Ela está morrendo, não só fisicamente. Ela está morta espiritualmente. Está no corredor da morte aguardando o seu julgamento. Irmãos, essa é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque é bíblico. Porque é verdade, porque está nas Escrituras. Não só está registrado nas Escrituras, como o Espírito Santo foi enviado para dar testemunho também aos nossos corações dessa grandiosa mensagem. Irmãos, nós vimos que o Evangelho é uma mensagem urgente. É a maior mensagem, é a mais bonita, é a mais urgente, é a mais séria. Por qualquer ângulo que você olhar, você vai chegar a uma conclusão. Essa é a maior mensagem que já foi dada ao homem. Mas também é a mensagem mais rejeitada. Como pode a maior mensagem ser a mensagem que mais é rejeitada pelas pessoas? Quando você está comunicando o Evangelho para alguém, você tem esse nó na garganta. Porque você sabe que naturalmente as pessoas vão rejeitar o Evangelho. Por que sabe disso? Porque nós também rejeitamos grande parte da nossa vida o Evangelho, até que o Espírito Santo vem e quebra as correntes. Faz a gente entender, ver a beleza, ver a urgência que é você
entender essa mensagem e responder a ela com arrependimento e fé. E é nesse contexto que nós queremos falar hoje, irmãos. O apóstolo Paulo vai dar sequência no texto dizendo: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes. É nisso que nós vamos focar hoje, nessa palavra receber. O evangelho é uma mensagem que precisa ser recebida. Eu acredito que essa palavra receber ela não é nova para vocês já ouviram essa palavra. O que significa essa palavra receber? Paulo ele dá testemunho dos coríntios, quando diz que eles receberam o evangelho quando ele pregou pela primeira vez. Ele falou muito bem deles. Ele faz um elogio. Vocês já receberam o evangelho. Vocês ouviram, o evangelho foi notificado a vocês, mas aconteceu algo além do que você simplesmente ouvir. Vocês receberam o evangelho. Quando você olha esse contexto de rejeição maciça do evangelho, você percebe por que o apóstolo Paulo está ressaltando isso. Vocês receberam o evangelho, vocês já ouviram e receberam o evangelho. Que bom, irmãos. Glória a Deus porque vocês já receberam o evangelho. Só que essa palavra, quando a gente fala ela, a gente já ouviu ela comum, você não percebe essa palavra com tanta seriedade. O que essa palavra significa? Você pensa assim, né? Alguém recebeu alguma coisa, uma doação, a pessoa vai lá, você quer uma cesta básica? Não? Tá bom, eu aceito. Obrigado, tchau. Recebeu. A pessoa recebeu aquilo dali, aceitou, foi oferecido, pronto. Resolvido o problema. Mas nas Escrituras, a palavra receber, ela não tem esse significado, esse sentido tão vazio, tão neutro assim, tão fraco. A palavra receber, ela é radical. Ela exige mudanças extremas. É uma palavra que qualquer contexto que você olhar nas Escrituras, ela vai ter isso, de alguma maneira, às vezes nem lidando diretamente com o Evangelho, ela vai sempre trazer uma informação, um contexto de urgência e de algo muito radical. O que significa essa palavra receber? Literalmente, é você tomar, ou você levar consigo, ou associar-se consigo com a outra pessoa, um companheiro. Esse é um sentido literal da palavra. Eu vou receber, por exemplo, um irmão que vem lá da China. A gente fala uma língua diferente, nós não se comunicamos na mesma língua, não entendemos nada, são costumes diferentes, mas nós temos algo em comum. Nós temos o Santo Evangelho, isso nos torna irmãos. E assim eu vou receber esse irmão. Lá no Novo Testamento, eles escreviam cartas de recomendação. Receba o irmão fulano em Cristo, ele é nosso irmão, recebei-o. Então os irmãos traziam carta de recomendação para apresentar numa outra igreja. Essa é a ideia, você vai se associar com alguém, vai tomar essa pessoa e pegar e estar junto com ela. Se você tiver que sofrer com ela por causa do evangelho, você vai sofrer. Mas também você vai se alegrar com as mesmas coisas. Não é bom a gente se reunir? Às vezes, nós como crentes, nós passamos aí a semana inteira, você não tem um convívio de irmãos que professam a fé em Cristo, e você não tem muito assunto com eles. É uma alegria para o crente se reunir, porque ele quer falar das mesmas coisas, ter os mesmos objetivos em comum. Esse é um sentido. Existe um outro sentido sobre a palavra receber, que também é interessante aqui. Significa aceitar ou reconhecer que alguém é, tal como ele professa ser. Quando você recebe o evangelho, você está falando, eu estou recebendo a Jesus como Salvador, mas também como Senhor. Eu estou recebendo o evangelho com tudo que ele significa. Eu estou aceitando, admitindo essas verdades. O oposto também significa não rejeitar o evangelho. Não rejeitar a verdade do evangelho quando ela entrega a você, quando ela chega aos teus ouvidos. Significa também receber algo que foi transmitido. O evangelho foi transmitido aos coríntios e eles receberam aquelas verdades. Entender o significado da palavra receber nas Escrituras ajuda a entender o peso que essa expressão tem. Não é como a gente costuma ouvir por aí. Eu recebi uma cesta básica, eu recebi uma visita, recebi uma pessoa na minha casa. Você pensa assim, recebi uma promoção no emprego. São palavras que não exigem assim. O nosso português não exige tanto da pessoa. Mas não é o da palavra, não é o das Escrituras. Entender os contextos em que ela é usada vai dar um passo além.
Você entendeu a palavra, o que significa. Nós vamos agora entender o contexto. Essa palavra é repetida 50 vezes no Novo Testamento. Essa expressão, receber, 50, exatamente, 50 vezes. Qualquer contexto, se você pegar essa palavra, você vai ver que existe algo muito urgente acontecendo. Ela é usada, por exemplo, quando fala que na vinda do Senhor Jesus, uns serão deixados e outros serão tomados. É a palavra receber, serão recebidos por Cristo, eles serão tomados. Uma passagem que eu coloquei aqui, que eu acho que se encaixa um pouco com o que nós estamos falando, no sentido negativo, João 1, capítulo 11. A mesma palavra é usada onde é denunciada a rejeição dos judeus em relação a Jesus. Eles rejeitaram a Jesus. E a palavra diz assim: veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Não é, Conrado? Ele veio da glória, foi profetizado nas Escrituras que ele vinha para salvar o povo dele, o povo judeu. Quando Jesus chegou ali com todos os sinais bíblicos de que ele era realmente o Salvador, o que eles fizeram? Rejeitaram e não receberam a Cristo. Assim, você vai pegar 50 vezes que se repete essa expressão, em qualquer contexto que seja, é algo urgente. Já podemos entender até aqui o quanto essa expressão é forte, seja qual for o contexto ou passagem que ela é usada na Bíblia. Mas quando receber é empregado para ensinar que o Evangelho, o que é o Evangelho? A maior mensagem de todas, também deve ser recebido, essa expressão vai para um nível de importância ainda maior. É uma questão de destino eterno. Você recebe o Evangelho, você tem a eternidade, a vida eterna. Você não recebe, você tem a morte eterna. Você recebe o Evangelho, existe um reino preparado para você. Existem mansões celestiais, como as Escrituras vão falar dessa forma. Existe um lar preparado para você na glória. Mas se você rejeita o Evangelho, você é apartado junto com os bodes para sofrer até ranger os dentes, debaixo da ira de Deus. São implicações muito graves. E essa palavra é colocada aqui para a gente. Colocada aqui no nosso meio. Você está recebendo o Evangelho? Pense nisso. Irmãos, eu quero falar com os irmãos em relação a receber 4 coisas, para demonstrar que a palavra receber, além de tudo que eu já falei, só apontando para a palavra e onde ela é usada na Bíblia, 4 razões bíblicas aqui do porquê receber o Evangelho é algo extremamente radical. Algo completamente diferente do conceito que você tem em relação a receber outras coisas aqui na Terra. É algo totalmente radical. O primeiro motivo, receber o Evangelho significa rejeitar o mundo. O que significa receber o Evangelho? Rejeitar o mundo. Eu recebi o Evangelho, acredito que você está pregando aí, mas você rejeitou o mundo? Essa é a próxima pergunta que essa pessoa tem que responder. Porque se ela não rejeitou o mundo, ela ainda não recebeu o Evangelho. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê, em Hebreus 11:1. Então, é rejeitar o que se vê com os olhos da carne e confiar sem duvidar nas promessas de salvação em Cristo Jesus, que só podem ser vistas com os olhos da fé. Ter fé é você se apegar a Cristo e em promessas que você não está vendo ela se concretizar, você só tem a promessa. E rejeitar o mundo que você vê, os prazeres e as promessas de recompensa que você sente aqui no mundo. O mundo oferece felicidade? Não está cheio de festa por aí, não está cheio de... O mundo oferece companheirismo se você se submeter como escravo ao comportamento do mundo. Se você estiver lá bebendo, bagunçando, ou talvez você não faz isso, mas você está levando a brincadeira a vida espiritual, você vai ter companheirismo nisso. Porque a maioria das pessoas estão vivendo dessa forma. Elas estão vivendo agarrado em coisas desse mundo, esperando receber desse mundo algum tipo de recompensa. Estão guardando no que elas estão vendo. Mas o Evangelho envolve você olhar para o que você não está vendo. Identificar, entender e se agarrar a isso. E por isso, ao se agarrar a isso, você está rejeitando a maneira como o mundo vive a sua vida. Nós temos 2 exemplos nessa própria passagem de Hebreus em relação a isso. O exemplo de Noé. No versículo 7 de Hebreus capítulo 11, vai falar assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé foi avisado, foi notificado para ele, foi dado para ele uma boa notícia. Existe, Noé, esperança de salvação para você. Agora você tem que fazer isso aqui. Você não vai poder, você vai ter que fazer uma coisa que as pessoas vão te chamar de louco. As pessoas vão te chamar de fanático. Você vai ser você diz, um peixe fora d'água. Você vai ser um corpo estranho que vai ser expelido na sociedade que você está vivendo. Você vai sofrer acusação. Vão tirar sarro de você. Mas Noé, confiando nas promessas que foram dadas a ele por Deus, ele foi firme. Ele rejeitou o mundo que estava em volta dele. O mundo, não estou falando do planeta Terra, as coisas que Deus criou. Estou falando do sistema do mundo que se volta em rebelião contra Deus. E que as pessoas estão ali dentro, se curvando e adorando. Noé rejeitou isso aí. Então, você rejeitar o mundo significa rejeitar a maioria e se juntar a uma minoria marginalizada, desprezada ou perseguida chamada igreja. Irmãos, tem muitas pessoas se reunindo em nome de Deus aí com a plaquinha escrita igreja, mas não necessariamente aquilo ali é uma igreja. Sempre na história da humanidade, na história da igreja de Cristo, do povo de Deus, sempre vai ser uma minoria. Dentro de uma maioria que até fala que acredita e pertence a algum tipo de igreja, mas não se identifica, irmãos, com os valores da fé no Evangelho. Do Evangelho bíblico, as pessoas não suportam ouvir o Evangelho. As pessoas saem de perto. As pessoas saem, querem fugir. Se elas pudessem correr quando elas estão ouvindo o Evangelho, elas correriam. Elas não querem ouvir o Evangelho. Como que alguém não quer ouvir a maior mensagem de todas dada por Cristo e ela pode dizer que ela pertence à igreja dele? Se a pessoa rejeita o Evangelho, ela não pertence à igreja de Cristo. Moisés é um outro exemplo. Em Hebreus ainda fala, em Hebreus no capítulo 11, versículo 25 e 27, nós temos o relato dele, o testemunho de fé no Evangelho que Moisés demonstrou. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele se agarrou às promessas e rejeitou a riqueza, o conforto, o prestígio, a posição que ele tinha no Egito. Você já abandonou o Egito, irmãos? Você já abandonou o Egito? Lá talvez da tua família, lá do teu local de trabalho, da escola, do lugar onde você vive, da cidade onde você vive. O Egito, que adora um outro Deus, que adora o dinheiro, que adora a riqueza, que adora o sexo, que adora os prazeres desse mundo, que adora qualquer coisa, menos a Cristo. Moisés preferiu sofrer afronta juntamente com Cristo, do que se submeter e voltar para o mundo, estar entregue ao mundo. Novamente, receber o Evangelho envolve você rejeitar o mundo. Você rejeita o mundo para estar com Cristo. Cristo não tem rival, irmão. Jesus ele não tem rival. O mundo nunca vai ser um rival de Cristo para as suas ovelhas, para o seu povo. Receber o Evangelho significa arriscar tudo, crendo que Jesus Cristo, o Nazareno crucificado, é o Filho de Deus e o único Salvador. Receber o Evangelho, por outro lado, não é meramente você repetir uma oração, como você costuma por aí. O que a pessoa acha que ela vai repetir uma oração no final do culto, houve um apelo de um evangelista e ela vai lá, vem à frente e repete uma oração de 1 minuto, pronto. Ela significa que ela recebeu o Evangelho. Irmãos, isso aí é mera religiosidade. É um mero ritual que os homens inventaram. Receber o Evangelho é algo radical, não é uma formalidade que você faz num lugar onde todo mundo ali, ninguém vai falar nada para você. Ninguém vai te acusar de nada, ninguém vai te bater, ninguém vai te criticar ou te desprezar pelo que você está fazendo. A gente confessa, a gente crê, recebe o Evangelho quando você sofre a rejeição do mundo.
Quando você ouvir o Evangelho e você receber o Evangelho na sua vida, o que vai acontecer? Você vai ser um corpo estranho no mundo que você está vivendo. Você vai ser uma coisa que não se encaixa em lugar nenhum, irmãos. Não é que você vai ser chato, não é que você quer ser mais santo que todo mundo, não é porque você quer ser melhor que ninguém, mas você recebeu o Evangelho. Você já não é desse mundo. Você vai ser um forasteiro, um peregrino. Quando alguém chega que era Moreira de Fora, todo mundo não sabe? Será que esse cara é da polícia? Daí todo mundo fala, né? Aqui no nosso contexto aqui, né? Esse cara é estranho, esse cara é esquisito, esse cara é isso, esse cara não tem o mesmo comportamento. É assim que vão te identificar dentro da tua casa. A tua mãe, teu pai, teu filho, seja quem for que convive e que ainda não recebeu o Evangelho, ele vai estranhar você. Ele vai se ariscar com você, como se diz aqui, né? Mais antigos. Vai ficar arisco com você. E aí vai talvez te criticar. Alguns são mandados embora de casa, mesmo crianças. Nós estamos lendo a história de uma moça no comunismo, com 12 anos, 13 anos, foi mandada embora da casa porque ela simplesmente, eu quero Cristo. Querer Cristo, às vezes, significa você arrumar uma briga dentro da tua própria casa. Isso é muito triste. Não é porque você está se filiando a uma seita de fanáticos ali, de gente também que realmente pratica isso, né? Faz as pessoas ter, assim, não querer ter mais amizade ou não valorizar a família. Não é isso que eu quero dizer. São extremos e erros, né? Simplesmente você abrindo a tua Bíblia e vivendo o Evangelho, irmão, você vai expor as trevas que existem em sua volta. Se você for luz, você vai expor as trevas. Esse é um problema que você vai ter nesse mundo, depois que você venha a Cristo. Então, receber o Evangelho envolve abandonar o mundo e se agarrar completamente às promessas de salvação dadas por Jesus Cristo. Ele é o teu Salvador. Você busca as promessas de alegria, satisfação e esperança você tem em Cristo. Você já não tem mais no mundo como você tinha. Não se engane. O cara que está lá se embriagando, tomando todas, ele está ali demonstrando a confiança que ele tem naquele vício. Ou ele não faz isso, mas está buscando em outras coisas, seja o que for dinheiro, ou até mesmo trabalho lícito. Se ele se sacrifica tudo para economizar e para trabalhar, ele está pondo a confiança dele naquilo. Assim, os exemplos podem se multiplicar, irmãos. Mas tudo aponta para a realidade. Receber o Evangelho significa rejeitar o mundo. Esse é o primeiro ponto. A segunda informação que nós temos na Bíblia que aponta que receber o Evangelho é algo radical, é que receber o Evangelho significa perder a velha vida para ganhar uma nova vida em Cristo e para Cristo. Nós vamos ver essas duas coisas. O Evangelho de Cristo é uma troca de vida. Você já trocou de vida? Você já mudou de vida? Se você pode dizer amém, glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Mateus 16 e 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Isso aqui é radical, não é? Para você seguir a Cristo, você tem que fazer o que com a tua velha vida? Tem que perder. Você vai perder, a tua vida vai ser abandonada. Aquela forma de vida que você vivia, não te pertence mais aquilo ali. Você tem uma nova vida, você está seguindo a Cristo. Receber o Evangelho é receber uma nova vida, então, em Cristo. Significa perder a velha vida, é viver nele, dependendo inteiramente do que ele fez e promete a todos os que o recebem. João 15, 5. Eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E na parte final diz assim, porque sem mim nada podeis fazer. A tua vida, agora a tua existência, depende inteiramente de Cristo. O teu novo estilo de vida, agora, depende inteiramente de Cristo. Você tem que estar nele. E a tua vida, a partir de agora, flui de Cristo. A tua esperança, a tua alegria, a tua força para enfrentar o que eu falei. Você rejeitou o mundo. Você rejeitou o mundo. A tua vida, que era para viver para aquele mundo, já não existe mais. Agora você tem uma nova vida em Cristo. Essa é a evidência que aponta que você agora depende totalmente de Cristo, que a tua vida está nele. Você tem uma nova vida em Cristo. Receber o Evangelho é perder a velha vida centrada em si mesmo, na rebelião a Deus, na escravidão ao pecado, na escravidão ao mundo e na escravidão ao príncipe das potestades do ar. Jesus vai falar claramente, a palavra vai falar claramente disso. Efésios 2, de 1 a 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Que denúncia grave, irmãos. Isso inclui, o apóstolo Paulo fala também que nós também andávamos naquele estilo de vida em rebelião total a Deus, amando o mundo, amando aquilo que a carne oferece e se curvando a Satanás. Porque quando você recebe as promessas desse mundo, de conforto, prazer, alegria, qualquer coisa que seja de benefício para você, você está confiando nas promessas do diabo. Porque quem promete prazer no pecado é o diabo. Ele que promete isso. Quando você renuncia isso aí, é um sinal de que agora a tua vida está você tem uma nova vida em Cristo. Receber o Evangelho também é ter uma nova vida para Cristo. Isso muda um pouco. Você tem uma vida em Cristo para que você possa ter uma vida para Cristo. Quando uma pessoa recebe o Evangelho, sua vida recebe uma nova direção. E qual é essa direção? Qual é o norte da tua vida? Cristo. A tua vida agora aponta para Cristo. Cristo é o centro da tua existência, não é mais você. Não é mais o velho eu. Não é mais o velho André. É um novo André que agora tem um novo centro na vida dele. E não é ele mesmo. Não é a vontade dele, mas a vontade de Cristo. Ele é a fonte para onde eu vou. É nele que eu vou me inspirar, nele que eu vou extrair a força, a graça, para viver para um objetivo único, central. Qual é esse objetivo? Cristo. E isso significa receber o Evangelho. Novamente eu pergunto, isso é radical ou não é? É extremo ou não é? Não é uma mudança total na tua vida? Uma mudança completa. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, versículo 8. Seja qual o contexto que você tem que viver. Ou se você vai ter alegria, o apóstolo Paulo fala. Ou se você vai ter tristeza. Ou se você vai ter que morrer pela causa de Cristo. Seja qual for a circunstância, a tua vida agora é para Cristo. Você vive para Ele, para agradar ao teu Senhor. Uma terceira razão que aponta que receber o Evangelho é algo radical. Receber o Evangelho significa confiar exclusivamente em Cristo como Salvador. Você confia exclusivamente em Cristo como Salvador da sua vida? Confiar somente em Jesus para a salvação significa ter somente um plano A. O mundo é prudente você ter um plano B, um plano C, você investir o teu dinheiro na poupança, você ir na conta corrente, em 2, 3 bancos, jogar no colchão, comprar bijuteria, ouro, semi-joias, esconder em algum lugar na terra, aí o cachorro vai lá e acha. De alguma maneira você diversificar a tua confiança em algum recurso. Isso é sábio, eu não estou falando que isso é errado fazer isso, mas em relação à salvação, nós não temos um segundo lugar em qual nós podemos confiar. O crente, o cristão, que recebeu o Evangelho, ele apostou tudo. Você colocou o que é mais precioso para você, que é a tua vida, a tua existência, somente em Cristo. Somente Ele é a tua salvação. Não existe outro lugar onde você pode encontrar salvação. Receber a Cristo é rejeitar qualquer outra esperança dada nesse mundo e confiar somente em Cristo. 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens mais dignos de misericórdia, está esperando só nesse mundo. Como muitas pessoas abarrotam os templos por aí, né? E o que é prometido? Saúde, riquezas, bem-estar nesse mundo. As pessoas estão esperando num Deus que resolve problemas só para esse mundo. Jesus não veio para isso. Ele veio para te dar a salvação eterna, a vida eterna. E quando você põe toda a tua confiança nele, você está fazendo o quê? Automaticamente, rejeitando a tua confiança em qualquer outra coisa. Irmãos, não sejam enganados por falsos profetas, viu, irmãos? Olhem para Cristo e o que Ele oferece. Sempre vou repetir isso, não tem problema. Jesus, Ele não oferece bugiganga de terceira mão para você, não. Ele oferece coisas realmente valiosas, coisas que são eternas. Então, não troque Jesus por um prato de sopa.
por bobeira, por bijuterias que não têm valor, não trocam tesouro eterno por coisas, por prazeres momentâneos aqui nesse mundo. É exatamente o que os homens fazem. Eles confiam que aquilo ali vai trazer satisfação, 5 minutos de alegria, e trocam a eternidade. Trocam a vida eterna com Deus. Eles não querem Deus, esse é o problema. Esse é o problema dos homens. Receber a Cristo é rejeitar qualquer esperança em nós mesmos e confiar somente em Cristo, que nós estávamos conversando hoje, né? Maldito homem que confia no homem. As pessoas interpretam esse texto errado, falando, você não pode confiar em outra pessoa. Então a pessoa se decepciona com alguém e coloca lá no Facebook, maldito homem que confia no... Por que eu fui confiar em tal pessoa? Irmãos, parece bobo como a gente comentou, mas não é. Isso é diabólico, porque na verdade a pessoa está interpretando errado a Bíblia, porque quando o texto fala isso, ele está falando da confiança que você tem em você mesmo. Quando você está confiando em você mesmo, você também está rejeitando a Cristo como a tua única esperança. Você está colocando a confiança num homem, que é você. Qualquer pessoa que ainda não tenha recebido o Evangelho, ela está confiando em outras pessoas ou coisas. Isso começa com a confiança em si mesmo e nas suas boas obras. Quando você vai pregar o Evangelho, você vai notar isso. A pessoa vai se defender, irmãos. Ela vai se defender do que você está falando. Ela vai tentar demonstrar que ela tem boas obras. Ela vai clamar, ela vai invocar as boas obras que ela acha que pratica perante Deus, para ela julgar a si mesmo como uma pessoa salva. Quando ela faz isso, ela está dizendo que ela não precisa de um Salvador. Ela não precisa de alguém que tenha sangrado e morrido debaixo da ira de Deus para purificar dos pecados, para reconciliar com Deus. Ela está confiando em boas obras que ela tenha praticado. As Escrituras dão farto testemunho que o homem não tem boas obras para apresentar a Deus, para se salvar. Suas obras são más, porque sua natureza é má. Se a sua esperança de salvação não estiver exclusivamente na pessoa e nas boas obras de Cristo para a salvação, ela está perdida. Essa pessoa está caminhando para o inferno. Isso é terrível, irmãos. Mais terrível é pensar que muitos homens estão ensinando isso para as pessoas. Que vergonha isso aí, né? Uma quarta razão que aponta que receber o Evangelho é algo radical. Receber o Evangelho significa entregar todo o seu ser a Cristo como Senhor. Nós falamos até aqui que você tem que se entregar a Cristo como teu Salvador. Você depende de Cristo para estar nele, você depende dele para a tua salvação. E você vive para Cristo, porque ele é o teu Salvador. E agora nós vamos estudar, nós vamos ver aqui que uma razão que o Evangelho é radical, receber o Evangelho, é porque agora Jesus também, ele é o Senhor da sua vida. Existe uma grande diferença ele querer e pedir para você. E outra é bem diferente de dizer que ele é o Senhor, você querendo ou você não querendo. Quem deseja receber as bênçãos do Evangelho precisa decidir primeiro se está disposto a entregar toda a autonomia e todo o governo da sua própria vida ao Senhor Jesus. Receber a Cristo é a coisa mais prudente que você possa fazer, a melhor escolha. Tem alguma dúvida disso? Mas a mais perigosa. É a que vai te trazer maiores problemas. O dia que o irmão desejou casar, você arrumou foi uma ótima decisão, mas você também arrumou problemas. Mas nada se compara. Quando você quer resolver mudar de cidade ou mudar de emprego, você vai fazer talvez uma boa decisão, você vai melhorar, mas você vai ter problemas, vai ter mudanças que você vai ter que fazer, vai ter que carregar, encher um caminhão e depois não achar mais nada. Quando você vai para outra cidade ou muda de endereço. Mas quando você muda de direção a tua vida, antes você achava que queria governar a tua vida. Ou deixar ela ser governada pelo mundo. É mais fácil. Você está indo na correnteza. Mas quando você aprende e entende que você precisa se entregar a Cristo como o Senhor da tua vida, você vai ver que isso é muito radical. É a decisão mais radical que você possa tomar na sua vida. Aqui, irmãos, a gente precisa analisar em letras grandes os riscos desse contrato. O que eu quero dizer? Cristo fez um contrato de salvação com o seu povo. Ele cumpriu todas as cláusulas para esse contrato se tornar uma realidade na história da redenção do seu povo. Ele vem, ele se encarna, e depois, no tempo certo, ele morre, se oferece como sacrifício. Jesus ressuscita, está intercedendo por nós e enviou o Espírito Santo.
todas as cláusulas para que esse contrato de salvação dos homens, quem que cumpre? Jesus. Mas vamos colocar uma lente agora aqui e vamos ampliar essa letra, as letras das cláusulas desse contrato. Uma análise atenta das cláusulas desse contrato precisa ser feita para que ninguém assine esse termo de recebimento da salvação sem saber as consequências disso na sua vida. Lucas 14, 28. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Isso é prudência, Jesus está falando disso. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, irmãos, nós temos que analisar atentamente esse contrato de salvação. Jesus preenche todas as coisas, mas nós temos que analisar aqui com prudência o que significa você assinar esse contrato, você receber os benefícios desse contrato. Não podemos receber o evangelho como alguém que assina um contrato sem ler, viu? Ou que dá um clique no OK lá quando você lê um contrato da internet. Você quer comprar um produto, quer baixar algum aplicativo e tem lá o contratinho lá. Você vai passando e pum, já vai direto no OK, não lê. O evangelho não pode ser feito dessa forma. Quando o apóstolo fala que eles receberam, ele está apontando para algo radical. As cláusulas, Jesus cumpre, mas receber embaixo, assinar embaixo que você vai receber os benefícios do evangelho, é algo radical que você tem como prudência examinar com cuidado. Vamos ler então as cláusulas do evangelho em letras gigantes. O mesmo rei que convida pecadores pobres de espírito para entrar em seu reino e a receberem a salvação e a vida eterna, também os convoca a perderem suas vidas pela causa do seu reino neste mundo de trevas, maligno, diabólico em que vivemos. De um lado temos as grandiosas bênçãos do evangelho, promessas de entrada no reino dos céus e de bênçãos espirituais. Quando você lê as bem-aventuranças, você fica maravilhado com tudo aquilo. Mas Jesus deixa muito claro: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você não tem nada, você não merece nada, você não fez nada para merecer. Você é pobre. Você está vendo isso. O que é prometido para quem é pobre em espírito? O reino dos céus. Isso é uma grande bênção, irmãos. Grande bênçãos. Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não são promessas maravilhosas? Você tem um peso nas tuas costas de pecado que está te afundando para a destruição eterna. Mas o que Jesus promete? Vinde a mim se você está cansado do pecado que você vive, carregando esse mundo nas tuas costas aí. Vem para mim que o meu fardo é o quê? Leve. E você vai encontrar descanso para a tua alma. Descanso eterno. Quando a gente pensa na morte, qual a esperança que todo ser humano tem? Quando falece um familiar, não importa a condição, não importa a religião, qual a promessa? O descanso. Não é o descanso? Jesus promete descanso, mas do quê? Da vida de pecado. Você está triste, o pecador está triste por causa dos pecados dele. Ele está se entristecendo, está amargurado. O que Jesus promete? Alívio. Não são bênçãos? Esse é um lado, essa é só uma cláusula do contrato, mas temos outra. Do outro lado, temos os alertas sobre os perigos de entregar a vida ao senhorio de Cristo. Seguir a Jesus é perigoso, irmãos. Vai chegar um tempo onde nós vamos ser caçados como animais. Vão nos caçar, assim como caçam outros irmãos que já começaram isso em outros países. O Ocidente cada vez mais caminha para isso. Mesmo que talvez a gente morra antes desse tempo chegar, nós somos perseguidos, vivendo para Cristo. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Mateus 10, 38, 39. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á.
e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que significa, então? Olha as cláusulas aqui radicais. Você precisa perder a sua vida. O apego que você tem à tua imagem, o apego que você tinha aos amigos que você tinha no mundo, a tua forma de vida anterior. Você tem que se desapegar de tudo isso e carregar a sua cruz. Está aqui no texto claramente. São as cláusulas que envolvem seguir a Cristo nesse mundo. Vai te trazer problema e dor de cabeça. Como eu falei, é mais do que uma mudança, mais do que você escolher colocar uma aliança no dedo com uma mulher. Vai te trazer uma infinidade de problemas. Não é uma bênção? É isso que eu quero dizer. Por isso eu estou fazendo a comparação. É uma grande bênção. Mas você não tem que se sacrificar pela tua esposa, pela tua família. O Evangelho é uma dimensão ainda muito maior e ampla. Uma observação muito importante para ser feita aqui. Por mais radical, difícil que seja entregar nossa vida completamente a Cristo por meio do arrependimento dos pecados, da fé em Cristo como Salvador e Senhor, isso é a única forma bíblica de receber o Evangelho, irmãos. Por aí, vão estar apresentando um monte de atalho para você. Vai estar cheio de gente apresentando atalho. Não é tão radical assim. Temos que ser mais liberais. O mundo mudou. Vamos pregar um amor. Que amor? Arrependimento e fé são coisas radicais. É um chamado extremo para a tua vida. Existem bênçãos. Deus vai te fortalecer na jornada. Você vai ser fortalecido a viver tudo que você precisa viver enquanto você estiver nesse mundo. Todas as lágrimas que você precisar derramar nesse mundo pela causa de Cristo, de Apocalipse, promete que elas são colocadas num odre. E existem lágrimas dos santos sendo derramadas pela causa de Cristo. Irmãos, se eu tenho que derramar lágrimas por causa de Cristo, então é lágrimas que eu quero derramar, não é dando risada, não é dar risada. Eu quero chorar juntamente com os que choram pela causa de Cristo. Nós devemos pensar nisso com seriedade, porque isso significa receber o Evangelho. Quando Jesus nasceu, ele foi anunciado como Salvador? Sim, mas também como Senhor. Lucas 2,11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele não é só Senhor de uma meia dúzia de pessoas. Ele é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de tudo. Dos anjos em glória no céu, dos demônios, dos homens, seja esses homens salvos, seja esses homens perdidos que estarão no inferno. Jesus, ele é o Senhor de todos. Mas agora o que ele é teu? O teu Salvador. Todos os que receberam o Evangelho também aguardam o seu retorno como Salvador somente? Não. Como Salvador e também como Senhor. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus também ensinou que é impossível servir a dois senhores. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, aqui em contexto de riqueza e dinheiros. Jesus deixa muito claro. Jesus veio ao mundo como Salvador e Rei, como Salvador e Senhor. Ele um dia retorna e o seu povo aguarda ele como Salvador, mas também como Senhor. E Jesus fala, não tem como você servir dois senhores. Jesus denuncia que mesmo que as Escrituras tenham dado forte testemunho dele, as pessoas o rejeitam como Salvador e Senhor. Mateus 5, 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes a vida. Esse é o grande problema do mundo. Todos querem ser salvos e têm alguma simpatia, ou até acham legal a ideia de que possa existir um Salvador. As pessoas acham legal isso aí. Nós não estamos numa cultura cristã, as pessoas acham a ideia de Cristo. Mas a grande maioria muda de ideia rapidamente quando o Salvador diz que ele também é o Senhor da vida delas. Elas querendo ou não, ele também é o quê? Senhor. E ele exige submissão total de todos. As pessoas preferem ir para o inferno do que render todo o seu ser a Cristo como único Salvador e Senhor.
Quantas pessoas não recusam totalmente, blasfemando o nome dele, ou ainda não estão nesse estágio de blasfêmia, elas estão fazendo o que com o evangelho dele? Torcendo o evangelho, para que não seja tão radical assim, para que não seja tão agressivo aos ouvidos sensíveis da nossa geração. Tem comichões no ouvido e levantam para si doutores, mestres segundo a tua vontade, para rejeitar o evangelho de Cristo. Está aqui, ó. Por que eles fazem isso? Pode até querer Cristo como Salvador, mas a hora que fala que Jesus é o Senhor, meu amigo, aí você arrumou encrenca. Aí não dá gente. Aí não consegue reunir pessoas, porque as pessoas não querem ouvir isso aí. Uma conclusão. Receber o evangelho é algo extremamente radical, com mudanças extremas e radicais na vida de quem o recebeu. Porque receber o evangelho envolve rejeitar o mundo, o que implica em sair da maioria e se juntar a uma minoria marginalizada, sempre desprezada e muitas vezes perseguida ferozmente. Significa confiar somente na pessoa e obra de Jesus Cristo para a salvação, descartando toda a confiança que se tinha em outras pessoas ou coisas, ou em si mesmo. Envolve também entregar-se inteiramente a Cristo como Senhor. Essa entrega representa a coisa mais prudente que alguém possa fazer, a melhor escolha, mas é extremamente arriscada e perigosa durante a nossa estada nesse mundo. As Escrituras não colocam as implicações de receber a Cristo como Senhor em letrinhas miúdas, numa nota de rodapé. Os termos são claros e colocados em letras gigantes. Receber a Cristo é a coisa mais radical que alguém pode fazer nesse mundo. Isso é absolutamente maravilhoso. Ver um cristão andando no mundo, que nós já comentamos, é ver a glória de Deus nesse mundo. É ver Deus regenerando um pecador. Mas é também algo extremamente perigoso, algo extremamente arriscado, que vai trazer muitas lágrimas para a tua vida. As Escrituras não colocam as implicações de receber, então, nesses termos simples, como se tem por aí. Vamos tentar esconder essas partes que trazem confrontação, porque isso aí prejudica os nossos negócios. O comércio que se faz em nome de Deus. Isso é um problema, irmãos. Ocultar a verdade por causa de desejos mesquinhos. É o que mais se vê por aí. Uma promessa final. Nós temos uma realidade. A maioria das pessoas rejeita, recusa a salvação e prefere ir para o inferno do que ouvir a Cristo. Você está pregando o evangelho, você tenta iniciar um diálogo com alguém para poder apresentar o evangelho, a pessoa muda radicalmente de assunto. Ela prefere falar de qualquer outra coisa, qualquer outro assunto aleatório, mas para não tocar nesse assunto. Por que elas rejeitam? Como as pessoas podem rejeitar a salvação? Elas não querem Cristo como Senhor da vida delas. Essa é a realidade. João 1,12 traz uma promessa maravilhosa para quem recebeu o Evangelho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Você creu em Cristo para a salvação? Você recebeu o Evangelho? Irmãos, tenho boas notícias. Você recebeu da parte de Deus o poder de ser feito filho de Deus. Você foi adotado na família de Deus. Você vai receber herança juntamente com Cristo na glória. Você vai cruzar os mesmos portões eternos que ele cruzou depois de ter ressuscitado dos mortos aqui nesse mundo. É para lá que você está indo. Você está em Cristo e você vive para Cristo. Isso implica você viver para a glória. Você está indo para a glória eterna. Bênçãos que nós não podemos medir agora, mas é oferecido para nós, para quem recebeu o Evangelho. O nosso trabalho, o nosso labor em Cristo, irmãos, ele não é em vão. Existe uma recompensa graciosa para o nosso trabalho e pelas nossas lágrimas em Cristo. Amém? Vamos orar?